proteção de Deus, pela vontade do povo de Checalândia, declaro aberta essa sessão. Havendo quórum regimental, iniciaremos nossos trabalhos. Solicito, senhora secretária, que faça a leitura da ordem do dia. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Checalândia. Sala das Comissões. Segunda Sessão Legislativa. Ordem do dia para a sessão ordinária de 22/10/2012, 19h30. 72ª Sessão Ordinária do segundo período legislativo da quarta Sessão Legislativa da quinta legislatura. Pequeno expediente. Votação da ata. Leitura da matéria de expediente. Leitura do comunicado do Ministério da Saúde. Leitura do comunicado do Ministério da Saúde. Leitura do projeto de lei 629 de autoria do Executivo Municipal. Uso da tribuna. Palavra vaga aos vereadores inscritos. Ordem do dia. Projeto de lei 624/2012 de autoria do Executivo Municipal em análise. Projeto de lei 626/2012 de autoria do Executivo Municipal em análise. Explicações pessoais. Palavra vaga aos vereadores inscritos. Sala das sessões 22 de outubro de 2012. Presidente Juraci de Paula. Pede uma inclusão? Passamos para a votação da ata. Os vereadores estiverem de acordo, queiram permanecer sentados. Contas queiram se levantar. Fica aprovada a ata por 3 votos favoráveis e 2 ausentes. Matéria do expediente. Solicito ao secretário que faça a leitura da matéria do expediente. Câmara Municipal de Checalândia, Poder Legislativo. Projeto de lei 629/2012. Autor interessado, Executivo Municipal. Autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento, arrecadação ao orçamento vigente da outras providências. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, Brasília, 3 de outubro de 2012. Pagamento técnico municipal de média e alta complexidade, valor bruto R$ 15.038,59. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, Brasília, 1º de outubro de 2012. Pagamento do piso fixo da vigilância e promoção de saúde, valor bruto R$ 12.347,17. Telegrama do Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, Brasília, 8 de outubro de 2012. Pagamento do PBX, valor bruto R$ 12.008,33. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, da Presidência. Comunicado. Brasília, 24 de setembro de 2012. Programa. Programa Cota. Valor R$ 8.524,21.
inscrito, pequeno expediente. Não havendo orador inscrito, passamos para o grande expediente. Fica a tribuna livre do Hélio César, 10 minutos com a parte. Queria começar cumprimentando os novos colegas vereadores, as vereadoras, o presidente, mesa diretora, cumprimentar o público aqui presente, cumprimentar o ex-vereador que esteve aqui dentro, Sérgio Leite, e nosso ex-vereador e futuro vereador agora do período de 2013, Aladino Visório, um administrador que nós tivemos no passado no Oswaldo Schaeffer, ao Sete Bota, funcionário público, ao Gerson Sete, da vereadora Ana Paula, também a Isabel, secretária, diretora do Idaron, do Sacalante, a funcionária também do Idaron, a Juarez, Wagner, a funcionária desta casa. Bem, gente, eu vim aqui essa tribuna hoje, mais uma vez, para agradecer os votos que tive. Bem que dizem que os últimos devem ser os primeiros, né? Então, eu fico muito grato de ter sido o novo vereador desse pleito, sido o último. Mas agora, chegando com a marca de 244 votos, sendo o segundo vereador mais votado desse pleito de 2013. Então, quero aqui agradecer de coração as pessoas que trabalharam para mim, as pessoas que pediram voto, aos amigos e aos companheiros que fizeram isso em meu nome, porque eu deixei o meu nome à disposição e assim a maioria quis que eu estivesse novamente nesta terra. Então não poderia deixar de agradecer de coração a todos os eleitores que fizeram da minha pessoa o segundo vereador mais votado nessas eleições. Também venho a essa tribuna hoje pedir desculpas de não ter vindo nas duas últimas sessões por motivos de força maior, de cansaço e de compromissos feitos na campanha. Então, tive essa falta, tive essa falha, mas estou aqui pedindo desculpas e dizendo que, mais uma vez, não vou ser o vereador só de segunda-feira, mas vou ser o vereador do povo junto com vocês. E também queria falar sobre os projetos que estão nesta casa. Tendo um projeto de excesso de arrecadação, sendo esse, que até refleti mais os vereadores da Agenda Matéria, que não pude vir nas sessões passadas, e esse projeto ficou sumido aqui pela casa, ninguém sabia dele. Então, eu acho assim, que a gente deve ser analisado. Peço aos nossos colegas vereadores, se tiverem tempo, a gente não está aprovando nada aqui de correria, para não ter que fazer nenhuma coisa errada. Então eu peço aos vereadores que nós analisemos com compromisso, com respeito e com dedicação ao nosso trabalho. Então, mais uma vez agradeço a votação que tive, deixo meu mandato à disposição, meu gabinete estará sempre de portas abertas. Essas são minhas palavras, muito obrigado. Fica a tribuna livre para o vereador Ismael Barbosa, 10 minutos com a parte. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Amélia, vereadora Ana, vereador Zezinho, Andreli, vereador Hélio, vereadora Paula, vereador Zé Falcão, nossa comunidade aqui presente, estou vendo ali também o seu Mozart, administrador, a Sara também, o Gelson, a Isabel de Daron, o outro rapaz de Daron, que veio de repórter. Eu também venho aqui hoje agradecer o meu voto que tive em Catalândia. Fico muito agradecido a Deus pela minha terceira suplência. E tudo a gente tem que agradecer a Deus, que nós tivemos uma campanha, uma luta, né? Então eu quero agradecer aqui a todos os eleitores de Catalândia,
pela minha terceira suplência, fico muito feliz. Também quero agradecer o povo de Cacaulândia, que deu a vitória ao Edmar Amorim. Edmar Amorim é essa pessoa aqui da nossa cidade, aqui da nossa região. Edmar Amorim foi a pessoa na campanha, uma pessoa muito humilhada, que falava tanta coisa de Edmar Amorim. Edmar não tinha família, Edmar não tinha família, não tinha várias questões, mas quem faz a diferença quando Jesus Cristo quer, faz a diferença. E o povo de Cacaulândia ouviu o clamor de Jesus Cristo e deu a vitória a Edmar Amorim. Então, eu fico muito agradecido. Não quero falar do adversário também, que é uma pessoa ótima. E também quero aqui parabenizar também o prefeito Eide, que está deixando o seu mandato. Eide é aquela pessoa humilde, de respeito. Então, mais uma vez... Vereador, faz uma parte. Com certeza. Quero pedir a parte do vereador para convidar o prefeito eleito fazer parte da mesa. Senhor Edmar Amorim, por favor. Quero convidar a Deli para conduzir o prefeito até a mesa. Obrigado pela parte do vereador Ismael. Continuando a minha fala, fico até feliz com a presença do nosso futuro prefeito Edmar Amorim. Edmar é essa pessoa que hoje já visitou a Câmara Municipal e sempre está aqui em Cacaulândia. Edmar Amorim, olha, eu tenho falado um pouco aqui de você. Hoje você está com compromisso com o povo de Cacaulândia. Como tem falado a nossa futura dama do município, Dona Sirlei, que hoje não tem mais 33, não tem mais 25. Hoje somos Cacaulândia. Isso são a palavra da nossa futura dama do município. Seu Edmar está aqui presente. Nós passamos um momento difícil, mas hoje Edmar é o prefeito de Cacaulândia, porque Jesus Cristo quis que o Edmar fosse o prefeito. Voltando novamente, agradeço o povo de Cacaulândia pela minha terceira suplência. Meu muito obrigado, senhor presidente. Fica a tribuna livre, o vereador Amélia, 10 minutos uma parte. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus mais uma vez por nós estarmos aqui juntos na vitória do Edmar Amorim. Graças a Deus, eu agradeço somente a Deus. Eu quero dizer a vocês, quero agradecer os votos que eu tive, quero agradecer as pessoas que votaram em mim, que depositaram confiança no meu trabalho. Quero agradecer também as pessoas que não votaram. Muito obrigada, eu fico muito agradecida. Eu estou aqui trabalhando, vou trabalhar com o Edmar Amorim. Se Deus quiser, nós vamos fazer um trabalho bom, um trabalho que vocês vão ficar satisfeitos. Eu tenho certeza disso. E estou muito, muito feliz. O Edmar ganhando, foi como se eu tivesse ganho a vitória. Eu estou muito feliz, gente. Às vezes as pessoas perguntam, você está vendo? Estou muito feliz. É como se eu tivesse ganho. E eu fico muito feliz a cada dia, sabendo que eu vou trabalhar junto com o Edmar Amorim. Estou muito feliz. E muito obrigada, Edmar, por você ter vindo assistir a nossa sessão. Isso é muito bom para nós e o nosso vice também. Trabalhar mais uma vez com ele, gente também muito boa, trabalhando com a gente. Eu conheço, tem a peça. Conheço como a Paula, minha mãe, né? Gente boa também, não tenho nada que falar de você. E agradeço também a população que veio e todos os demais que vieram ouvir, o nosso Edmar Grandes também, que está aí, que deu a força na nossa campanha. Foi uma campanha que foi difícil, mas nós vencemos. O nosso jovem aí também, que é o nosso Irlanda,
Parabéns também, lá na próxima, nós dois estamos aí concorrendo mais uma vez, e nossa hora vai chegar de novo. Tudo é possível, tudo do jeito que Deus quer. E que seja vitorioso, esses que chegaram, e que façam um bom trabalho. Um bom trabalho, que cada um fique satisfeito, e aquelas palavras que falaram, que não seja só promessa, que cumpre o que falaram realmente. Muito obrigada pela minha palavra, e fico na paz do Senhor. Muito obrigada. Fica a tribuna livre. Vereador Everaldo Falcão, 10 minutos com a parte. Senhores vereadores, vereadoras aqui presentes, comunidade, salve aqui o prefeito eleito de Martim, que possa já ir acostumando com o caminho aqui da Câmara. Afinal de contas, o diálogo, a conversa sempre foi pontual dessa casa, no que diz respeito às políticas públicas, às políticas de interesse da população. Salve também a população, vejo aqui o vereador eleito Toninho, funcionários municipais, alguns servidores estaduais que estão atentos, senhor presidente, senhores vereadores, a alguns projetos que tramitam nessa casa, inclusive projetos de interesse da classe, projeto de interesse e que essa casa, no momento oportuno, já está no momento oportuno, iremos apreciar esse projeto. Mas o motivo da minha vinda a essa tribuna hoje, mais uma vez, é porque eu ouvi agora à tarde, aqui na casa, algumas informações ou indagações em relação a alguns projetos que já tramitam na prefeitura, como é o caso da creche, que é uma emenda da senadora Fátima Creide para a construção da creche municipal. Já tem na conta R$132 mil e a obra é acima de R$600 mil. E 600 e poucos mil reais. Ocorre que a preocupação do executivo nesse momento em relação à creche é porque em alguns municípios, vereadora Paula, o valor orçado para a construção, em função da tabela, dos valores dos materiais, a obra hoje ela já é no valor de mercado em torno de R$900. Sim, vereador. Devido ao recurso não ter dado, teve uma complementação. E essa complementação, aí foi feita a licitação, como não houve a condição de finalizar, o Ministério da Educação mandou um aditivo de complementação para que possa ir dar um andamento aí na creche. Então eu acabei de perguntar para o Volmi e ele já está já esse outro recurso de complementação aí para finalizar aí a construção da creche. Obrigado pela parte. Eu vou, em relação à praça municipal, o valor da construção é de R$416 mil. É feito por medição, senhor prefeito. Faz um contrato com a empresa e aí no próprio convênio, às vezes estabelece as medições, à medida que vai avançando essa construção, aí o engenheiro da prefeitura, o engenheiro da Caixa Econômica, como se trata de recurso federal, vem, faz a medição da obra e a empresa vai recebendo. Assim está acontecendo também com a capela municipal e por aí vai. A ordem de serviço da drenagem já foi licitada, a ordem de serviço deverá acontecer na próxima semana. E o valor já em caixa, o valor já dessa é de R$2.700.000. Não é uma obra pequena, mas é uma obra significativa e uma obra que provavelmente quem vai concluir ela será o prefeito eleito de Marmuri. 2 caminhões da samba, parece que a semana que vem já licita.
R$150 mil do micro-ônibus. Eu fiz questão de pegar alguns tópicos que a gente vem acompanhando para que possamos entender a necessidade de um bom trabalho de transição e o compromisso que precisa ser feito na realização dessas obras. São obras que elas não se findam, algumas delas não se findam ao final do mandato do prefeito atual. Ela precisa que dê continuidade. No que diz respeito à obra de drenagem, é uma obra muito grande. Então, quando o prefeito assumir em janeiro, 1º de janeiro, não vai ser uma obra concluída, mas também a empresa não vai pegar aquilo que ainda não fez. A administração pública é assim. Não existe adiantamento. Para esclarecer aqui, falar de a grosso modo, não existe adiantamento. Mas após explanar, dizer que tramita aqui na casa alguns projetos, vereadora Maria, uma adequação à lei federal no que diz respeito à questão da assistência social. O projeto já era para ter sido apresentado, agora veio. A questão do Conselho Tutelar também, os direitos adquiridos pelo Conselho Tutelar através de uma lei federal, no que diz respeito às férias, a 13º salário. Tem uma lei aqui que vai apreciar e vai dar o direito ao conselheiro, salário da maternidade, salário da paternidade também. E a questão da data, da posse, da eleição, que agora a eleição de Conselho Tutelar unificou no país inteiro. Não se trata mais de uma legislação municipal, ela é uma legislação federal que é no primeiro domingo após a eleição presidencial. Os conselheiros que aí estão, eles acabaram ganhando aí de mandato uns 6 ou 8 meses. Eu estava até torcendo para os deputados que fizessem alguma coisa para dar um pouquinho de mandato mais para a gente, mais uns 2 anos também. Isso é muito interessante. Mas que os servidores, que as pessoas que serão contempladas por esse projeto saiam daqui com uma certeza. Os projetos vão para a leitura, vão para as comissões, os vereadores analisarão todos os projetos, buscarão a sua legalidade e não tenha dúvida que todos os projetos com embasamento legal apresentados nessa casa serão apreciados porque são de interesse da coletividade e da classe. Né? Eu aqui, mais uma vez, parabenizo o vereador Hélio pelos votos obtidos, pelo mandato, mais uma vez obtido com o povo. A vereadora Andeli, que não estava da vez passada, e parabenizo todos aqueles que pleitearam o mandato, porque não é fácil. Não é fácil colocar o nome à disposição e não é fácil entrar na cabeça, na mente das pessoas, para que elas sonhem junto com você. Afinal de contas, é que sonho que a gente precisa passar para as pessoas. Uma parte, vereador. É porque eu acho que todo eleitor devia passar por essa situação, porque é gratificante para quando dá certo e eu acho que deve ser muito triste para quem não dá certo. Então, para as pessoas às vezes que criticam os vereadores, que acham que o trabalho não é árduo, né? Falo isso em nome dos vereadores, nossos amigos que não conseguiram se reeleger aí, mas tenho certeza que tem um bom trabalho cada um deles e vão poder estar pleiteando de novo. Porque, gente, é complicado. Você conseguir o voto, conquistar o voto, passar para o eleitor aquilo que você quer fazer na administração em apenas 3 meses, realmente é muito difícil para o vereador Janir. Né? E mais difícil ainda é para quem vem para a eleição. Quando eu entrei aqui nessa casa, o vereador Janir mesmo me disse que a reeleição é bem pior do que uma eleição. E eu senti na pele e vi que não é fácil mesmo, gente. Também queria lembrar um grande baluarte, vereador Antônio Pereira da Silva, que foi vereador por 3 mandatos, de volta agora sendo mais votado, e uma oportunidade e um prazer ter ele no meu partido, no nosso partido, né, vereador Toninho? Que mais uma vez vai ter 2 representantes nessa casa legislativa, 2 vereadores pequenos. Queria que tivesse 3 vereadores maiores, mas Deus fez assim. Então essa é a minha parte. Muito obrigado, vereador. Muito obrigado. Eu finalizo aqui mais uma vez desejando sorte, equilíbrio, competência, tudo que for positivo, Odmar, no seu governo. Conforme a gente vem falando aí nos 4 cantos do município, provavelmente você não terá
oposição, se tiver do segundo ano para frente, e aí depende muito mais de vocês do que dessa própria casa. A gente tem buscado o entendimento aqui para que a gente possa dar, assim como empregado em todas as administrações, o crédito de confiança para que você comece a trabalhar. Esse crédito de confiança, ele é uma via de mão dupla. É um crédito que nós também precisamos. A Câmara de Vereador precisa. Quando eu fui pedir o voto, e eu tenho falado isso no meu grupo, falei com o prefeito, atual prefeito, falei com o Daniel Marcelino, prefeito, candidato a prefeito, quando eu fui pedir o voto na casa das pessoas desse município, eu não fui dizendo que se o meu candidato a prefeito não ganhasse, eu faria oposição a quem ganhasse, não. Muito pelo contrário. Eu fui dizer que não é fácil, com 3 mandatos praticamente concluídos, você querer pleitear o 4º mandato, que você vira carne de vaca. E aí você não tem a oportunidade de mentir. Não que mentir seja, mas você não tem a oportunidade de fazer as pessoas sonhar em projetos faraônicos, em projetos, muitas vezes, projetos grandes, que fogem da nossa alçada. Nós simplesmente vendemos, e falo por mim, falo pelos meus amigos de palanque, nós vendemos a possibilidade de fazer uma parceria junto com o prefeito, e naquele momento o Nomeb sonhava que o prefeito fosse o Danielzinho, e fazer leis e fiscalizar, porque esse é o nosso papel, é o papel dessa casa. Ainda que esse município de Cacaulândia, hoje a gente estivemos na FM, na FM do Povo, e ouvimos muitos elogios lá do radialista, e é verdade, do Daniel, e é verdade, parece que em Cacaulândia o vereador já nasce com o espírito de prefeito, porque a gente quer fazer muita coisa, a gente tem um desejo muito grande, a gente só se limita, a gente só se esbarra nos limites que a legislação, a falta de caneta nos coloca. Mas aqui, eu faço justiça dizendo, independente de partido, de religião, as divisas do município nunca foi barreira para nenhum vereador aqui. As divisas do município de Ariquemes, de Jaru, de Jorge Teixeira, de Montenegro, que são os que norteiam o nosso município, nunca foi divisa, nunca foi obstáculo para nenhum vereador pleitear e buscar mais coisa para o município. A gente briga e briga mesmo. Nós somos barristas sim, nós somos municipalistas sim, e isso com muito orgulho. E eu faço isso em meu nome, falo em meu nome, e falo em nome de todos esses aqui. Tem alguns, inclusive, que não só as divisas do município, como as fronteiras do Estado, as divisas do Estado também, que a gente vai buscar parcerias fora. Eu me lembro quando o Aladir, que eu não mencionei, que está escondido atrás da sala, o vereador Aladir, eu vi agora, quando o Aladir foi para o Acre buscar parcerias, a vereadora Paola foi para o Paraná buscar conhecimento e parcerias, e nós, indo a Brasília, com um pires na mão, com um prato, com a bolsa, buscar parcerias, buscar emenda para fortalecer os pedidos que os prefeitos têm. Então, Edmar, no próximo ano, que começa um pouco mais de 60 dias, não tenha dúvida, terá aqui uma Câmara aguerrida, porque assim é a história de Cacaulândia. O nosso hino já diz, tem sangue de bravos, então é assim nós, cacaulândienses, né? Assim que nós somos. Então, muito obrigado e que todos tenham uma boa para aqueles que estão finalizando o seu mandato, que possa finalizar de cabeça erguida, afinal o resultado das eleições não diminui, para aqueles que vão continuar, que possa abraçar essas bandeiras ali, a bandeira do município de Cacaulândia, que agora não existe mais cores, conforme o Edinaldo tem falado, que agora nós possamos usar o brasão do município de Cacaulândia em prol de uma Cacaulândia ainda melhor para todos nós. Muito obrigado. Fica tribunal para a vereadora Paula do PT, 10 minutos com a parte. Como esse espaço é um espaço de esclarecimento, né? É um espaço de prestação de conta, e a sociedade hoje está aqui querendo realmente saber qual é a nossa tarefa, as nossas ações aqui. Então eu vou iniciar aqui lendo a indicação que fiz
ao prefeito Edir Alquieri. E essa indicação trouxe a adequação de uma lei municipal que regulariza o táxi cidade, né? Esse táxi cidade que vem aí complementar aí, adicionar um crédito, né, dentro do carro salários dos funcionários do Estado. Essa manifestação nasceu dos funcionários do Daron, né, mais especialmente na pessoa do Fagner, né, e da Isabel. Os dois solicitou essa vontade. E aí, Isabel e Fábio, a gente fez o papel do bom filho, né? Pediu ao prefeito, mostrou ao prefeito, né? Solicitou a ele e colocou a importância de que essa regulamentação na lei vem trazer aí de benefício para o nosso município, né? Então, foi no dia 4 de setembro de 2012, onde a gente solicita ao prefeito municipal, através da emenda do projeto da lei 170/2009, é um projeto de 2009 que tem a regulamentação, né, que aí regulamentou os mototáxis, o processo, o esporte coletivo, né, o transporte coletivo dos alunos. E aí faltou, né, na verdade, a necessidade aí do táxi cidade. Então, a resposta do prefeito, né, Prefeitura Municipal de Cacaulândia, Estado de Rondônia, Gabinete do Prefeito. Mensagem 51 GP 2012, de 22 de outubro de 2012. Senhor Presidente, senhores vereadores. Poderia informar novas federações de prata, tá? Na verdade, é a regulamentação, né, desse táxi cidade, e aí sim, se houver necessidade, se houver interesse da sociedade a ter, né, a colocar um carro, a colocar à disposição de um transporte desse, ali vai ser uma outra... A regulamentação de novas praças? Não, a regulamentação do táxi cidade. Tem na lei o direito de Cacaulândia de ter... Novas praças ou mesmo que estão? Táxi cidade é o perímetro urbano, tá? Só vai tramitar no perímetro urbano. Ou a questão fora esses táxis comuns, não é. Isso aqui é uma outra lei, é uma complementação. O táxi é onde transporta daqui para Ariquemes, é um urbano, né? E esse daqui onde regulamenta a transição desse transporte dentro só do município, não pode sair fora do município. Por exemplo, eu preciso de ir em casa. Então, vai ter o táxi cidade com taxa, né, com todo o parâmetros legais para poder transportar. Você precisa de ir no setor 6. É a mesma tarefa do mototáxi. Só diferencia a questão do carro, que é várias pessoas, é transporte coletivo. O mototáxi transporta uma pessoa, o táxi cidade transporta mais pessoas, é um coletivo. Pois não, vereador, só para deixar mais claro, primeiro eu quero parabenizar a vereadora pela iniciativa e depois dizer, prefeito, vereadores, que nesse estado de Rondônia, dezenas de milhares de servidores, eles passam pela dificuldade de não ter acrescentado aos seus salários o auxílio transporte. E isso por falta de uma legislação, muitas vezes pela omissão do município. O que está se falando aqui, o que está se corrigindo, vereador, é se adequando a essa legislação. E o que a vereadora Paula diz é que, se houver necessidade, aí já é uma outra situação, um outro projeto que será apreciado por essa casa. Está se criando uma lei para que se dê legalidade, para que os servidores desse município, porque às vezes, por nós não termos uma legislação própria que se fala de serviço de transporte coletivo na cidade, e aí o servidor que mora lá na linha, ou que mora em num outro canto do município, que usa a sua moto, o seu carro, ele paga do seu bolso
a questão do transporte, sendo que em Porto Velho ele recebe o Vale Transporte para transportar. Então essa legislação, independente dele continuar utilizando o carro dele, o município está fazendo a parte, adequando essa legislação para que ele possa pegar a cópia dessa lei, após sancionada, presidente, e anexar o processo junto aos seus órgãos competentes. E isso é muito bom, porque há 2 ou 3 meses atrás o município de Ariquemes também ficou nisso, salvo engano, parece que foi até o deputado Adelino que mexeu com isso, depois voltou, o Estado não aceitou, e por isso que ele tem que fazer dentro do maior critério, dentro do maior embasamento, para que o servidor não receba 1 mês, 2 ou 3, e depois o Estado recorra achando alguma brecha nessa lei. Eu parabenizo aqui a vereadora pela iniciativa do pedido, e o prefeito por sensibilizar o pedido da vereadora. Então, na verdade, assim, o Estado inteiro, né, o vereador, está se mobilizando, as câmaras municipais, aqueles municípios que não têm essa lei, está se adequando devido à necessidade, né, dos servidores públicos, assim, na verdade, é uma valorização dos servidores públicos aí, em todo o nosso Estado. E a gente está aqui para fazer lei, onde vem beneficiar aí, diretamente aqueles que precisam, viu, prefeito? Essa é a nossa verdadeira tarefa aqui, uma das ser parceiro, né, e está aí junto ao prefeito, articulando e desenvolvendo aí políticas que venham beneficiar aí o nosso município. Então, assim, eu quero deixar presente aqui esse manifesto, né? Isso foi uma reivindicação dos servidores, a gente quer deixar claro aí nosso desempenho, a nossa tarefa aí, de tarefa cumprida, de dever cumprido. Nós tivemos hoje em Jaru, né, na visita lá na FM do Povo, onde o radialista perguntou a todos nós aí, os reeleitos, qual é a sensação de ser reeleito? Então, assim, na verdade, a sensação de ser reeleito é dever de tarefa cumprido, né, e saber que realmente o povo reconheceu aquele trabalho desenvolvido no nosso município. Então a gente está aqui para ajudar, viu, prefeito? Nós que disputamos aí uma campanha junto, nós temos aí um compromisso, fizemos um compromisso diante do público, diante de todo o município, e esse compromisso a gente veio aqui reforçar nessa primeira visita sua aqui a essa casa. Essa casa, espero ter várias visitas, né, da Vossa Excelência, onde a gente possa aqui discutir e encaminhar da melhor forma possível aí os projetos que venham beneficiar esse povo de Cacaulândia, a todos nós aqui que moramos e não queremos sair daqui. Então, quero deixar o mandato à disposição, prefeito. A gente está aqui pronto para estar buscando essa melhoria, né? E você pode contar com o nosso apoio, o apoio do Partido dos Trabalhadores, apoio esse que, mesmo na oposição, né, no sentido assim, que na melhor forma de falar, que nós prestamos um trabalho de coletividade aí com o nosso prefeito que está aí saindo, nosso eixo, né? Então eu quero fazer bem mais, né, com esse novo mandato, com essa nova administração, e a gente conta aí com o apoio da Vossa Excelência, de toda a equipe e de todos aqui. Então quero aqui deixar o mandato à disposição e que todos se sintam aí à vontade de cobrar e pedir. Porque, na verdade, nós vereadores, nós precisamos desse apoio da comunidade de dizer aquilo que quer, aquilo que almeja, porque você trabalha conforme a necessidade. Então, obrigada a todos e que todos tenham um bom retorno e o nosso mandato aqui à disposição. Boa noite a todos. Fica a tribuna livre para a vereadora Adelino Soli, 10 minutos com a parte. Quero aqui cumprimentar meus diretores, novos colegas vereadores, público presente, casa está bonita, está lotada. Obrigado por terem vindo. E um boa noite especial ao nosso candidato eleito de Maramorim.
Em primeiro lugar, gente, eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de poder estar aqui por mais 4 anos representando o povo desse município, lutando em prol de melhoria para esse povo. E quero mais uma vez colocar meu mandato à disposição, porque o vereador já disse uma coisa muito importante. Nós, vereadores de Cacolândia, nós vamos além de fazer leis, né? A gente sempre está buscando mais. Cada recurso que vem para esse município tem a contribuição de um vereador, ou que seja vereador do PT, do PMDB, do PTN, do PSB, porque independente daquilo que nós ouvimos hoje como elogio lá em Jaru, vereador Gerê, o dia 7 acabou as eleições. No dia 7 abandonamos nossas bandeiras partidárias. Nós sempre agimos dessa maneira, já estamos no nosso 3º mandato, a partir do momento que acabou as eleições, acabou a briga de bandeira. Eu acho que o importante é aquilo que nós estamos fazendo e sempre fizemos nesse município. Juntar nessas forças e procurar lutar por um município melhor, por uma educação melhor, por uma saúde melhor. E isso, graças a Deus, fomos reeleitos porque deixamos a nossa marca nesse município. E quero aqui dizer ao prefeito municipal, ao prefeito do nosso município eleito no último dia, no dia 7. Prefeito, estamos aqui eleitos, reeleitos, para juntos buscar o melhor para esse povo. Porque quando uma Câmara, gente, não trabalha em harmonia com o prefeito, quem paga é o povo. Então, o importante é essa nossa união. Não, o pessoal vai tudo virar tudo de igreja. Não é isso. Vamos virar companheiros de trabalho. Oposição é aquilo que se fiscaliza. Aquela oposição bonita, sadia, de fiscalização. Não aquela oposição de atrapalhar o prefeito. Então, para isso, prefeito, pode contar com o nosso apoio, que estaremos juntos para poder lutar e melhorar esse município. E quero que também, todo mundo parabenizou os vereadores que foram eleitos, né? Eu quero parabenizar também, gente, aqueles que não foram eleitos ou reeleitos, tá? Vereadora Amélia, vereador Ismael, pela força de vontade, pela coragem de encarar o povo, porque, infelizmente, a política do nosso país perdeu a credibilidade. Quando se fala em política, ouvimos críticas, políticos são todos corruptos, são todos ladrões, e nós não temos defesa. A única defesa que nós temos é mostrando o trabalho. E graças a Deus, vocês passaram por essa casa, fizeram aquilo que estava ao alcance de vocês, mas outros estão vindo no lugar de vocês, quem sabe na próxima vocês virão para cá novamente. Aqueles que não chegaram dessa vez, na próxima tenta novamente, né, 7 botas, estão aí, né, para trabalhar juntos. E dizer a vocês o seguinte: somos nós, os políticos, somos nós, pessoas de responsabilidade, de compromisso, pessoas de bem, que temos que cuidar da nossa cidade. Cada vez que uma pessoa tem responsabilidade, tem a dignidade, foge do pleito político, ele está deixando espaço para que pessoas, igual muitos que tem por aí no nosso país afora, assumam nossos lugares. Então, enquanto as pessoas de bem se omitirem, deixarão espaço. Então eu coloco aqui novamente meu cargo, essa casa à disposição, e dizer a vocês o seguinte: não estamos aqui para fazer em favor particulares para ninguém, mas sim lutar em prol da melhoria de todo o nosso município. E a vereadora Amélia esteve aqui uns 10 minutinhos falando e esqueceu de dar um aviso, gente. A vereadora Amélia saiu de férias, ela tinha 4 férias vencidas, tirou 3 férias, só retorna para a assistência social no finalzinho de janeiro. Então, se alguém souber de quem é procurar a vereadora Amélia, ela está de férias. Minhas palavras são essas e muito obrigada. Fica a tribuna livre para a vereadora Ana Maria, 10 minutos com a parte. Quero aqui cumprimentar as pessoas presentes, que a casa está lotada, e assim que fica bom participante, isso é muito salutar. Cumprimentar
os vereadores, o prefeito eleito nesse último pleito, senhor Mara Bonita. Cumprimentar também de modo especial os vereadores eleitos, Aladir e Toninho, que estão na plateia, o ex-vereador Sérgio, que já foi vereador dessa casa na legislatura atrasada, se não me engano, né? Segunda legislatura. E quero aqui de público também parabenizar os eleitos, o prefeito Edmar, mas o vice Juraci, e os colegas vereadores que se elegeram. E nós continuamos com um terço das mulheres na Câmara. Então, de parabéns. Parabenizar também os que concorreram, porque ninguém aqui se elegeu sozinho. Para ser eleito, precisou dos votos da coligação e do trabalho em conjunto, porque ninguém faz nada sozinho, né? Então, todo mundo concorreu para que tivéssemos os eleitos aqui nessa casa. E também quero parabenizar essa casa, que desde o começo ela vem trabalhando de um modo bem unido e um modo bem honrado. Nunca se ouviu dizer que essa Câmara, vereadores, pegaram propina ou fizeram alguma coisa errada que manchasse o nome da Câmara. Mas isso porque é um trabalho desde o começo. Quando começa bem, termina bem. Então, todos que passam pela nossa casa, isso aí eu falo com orgulho, que se empenham mesmo em trabalhar pelo município. É o que todos deveriam fazer. Quando a gente vê no cenário, a Ademir falou que político tem uma conotação ruim, e realmente, muitos políticos que se chamam, que se denominam políticos, falsos políticos, mancham os bons políticos pelas atitudes erradas que tomam. Mas os políticos não estão lá, não são políticos por eles só, o povo que os elege. Então, se temos maus políticos, porque ainda temos maus eleitores. Então, nós temos que trabalhar, nossos educadores, o vereador, nós ainda temos que trabalhar muito os nossos alunos para serem bons cidadãos, cidadãos conscientes e que votam com consciência, tenham assim uma cidadania correta, sejam bons eleitores, porque os bons políticos dependem de bons eleitores. Se nós temos maus políticos, eu fico triste porque nós temos maus eleitores. E quero aqui também agradecer a comunidade que me deu 3 mandatos. Eu não concorri dessa vez. Estou terminando o meu 3º mandato e também não... Eu deixei de concorrer justamente por motivos maiores, né? Não está mais residindo aqui nesse município. Venho esporadicamente, então estou só terminando mesmo o meu mandato e cumprindo com o meu mandato, com a minha obrigação. E quero agradecer a comunidade por ter me honrado com esses mandatos. Eu penso que a gente faz isso para dar contribuição ao município. Acho que todo cidadão, todos eles têm direito, desde que seja ficha limpa, de serem candidatos. É uma oportunidade que todo mundo deveria pleitear, porque assim tem aquela honra de ter
feito um trabalho em prol do município, de representar o município. E eu quero aqui de público agradecer esses 3 mandatos que eu tive a honra de representar os munícipes. Não que eu vou deixar de fazer alguma coisa pelo município, muito pelo contrário, continuo à disposição no que for do meu alcance. A gente continua lá, junto com o deputado Adelino, que tem valorizado muito e trabalhado muito por toda a região do Vale do Javari, em especial Cacalândia, porque está no nosso coração. Desde a fundação participamos, então a gente nunca vai deixar de amar Cacalândia. A nossa família está aqui. E a gente tem um carinho especial, tanto o deputado Adelino quanto eu, temos um carinho especial. Ainda mais que eu tenha a minha nora ali, que é psicóloga também, que trabalha nesse município, né, a Cassiane e o André, que residem aqui e trabalham aqui no município. E eu quero aqui também vir a essa tribuna em especial para parabenizar o Sérgio, que é vereador, que a filha dele estudou nessa escola, né, na escola Frei Henrique, foi para a Ariquemes, o Heitor Villalobos, participou do concurso do Detran. Como é que chama, vereador? Redação. Concurso de redação, né? Redação. Sobre trânsito, e dentro do estado, 52 municípios, tirou o 8º lugar, foi premiada. Os 10 colocados, né, foram premiados. E a Cássia, então, isso aí a gente fala com orgulho, porque saiu dessa escola. É o último ano que ela está fazendo lá, também numa escola pública, né, lá em Ariquemes. E isso aí só tem a engrandecer o município de Cacalândia, porque todos os anos ela fez aqui na Frei Henrique e participou do concurso de redação do Detran e foi classificado em 8º lugar, foi premiado com uma bicicleta, pendrive e outras coisas, né? Então a gente fica muito feliz, Sérgio, por ter uma filha dedicada, e outros cacalandienses também, com certeza também vão ser premiados aí no futuro, né? E devem participar. Eu até quero dizer que a IFRO, eu não sei bem se ela está fazendo a inscrição para a seleção dos cursos do Instituto Federal. Eu não sei bem o dia que termina. Então o pessoal, os alunos daqui devem participar, porque são cursos técnicos e cursos também de graduação. Tem biologia, química, física e matemática, que é curso de graduação. Então, como aqui o município precisa, deveríamos ter alunos ou ex-alunos participando também da seleção, né, dessa inscrição lá no Instituto Federal de Rondônia e Ariquemes. E quero aqui agradecer a todos e dizer que a gente ainda fica numa data, seria meados de dezembro, né, presidente? E quando que a gente vai, aí depois termina o recesso e a gente volta, então não vem só parabenizar depois a nova casa. E desejar a esses vereadores, as pessoas e o prefeito também eleitos, que tenham um bom êxito, porque a missão não é fácil, né? A gente fazer com honradez e ao pé da letra, ao pé da lei, não, ao pé da letra não, ao pé da lei é muito difícil. Ser prefeito demais não é fácil, né? Mas, porque agora a lei de responsabilidade, a lei 101, que limita, ela cerca de tudo quanto é lado, né? E os vereadores também estão aqui para estar atentos, para ajudar no que for possível e não travar, né? Para ajudar o município a continuar desenvolvendo, porque o município de Cacalândia está de parabéns, tem muito recurso entrando aqui no município, ele está com contas sanadas e muitos projetos estão sendo desenvolvidos e vão continuar sendo desenvolvidos.
Haja vista que aqui da região parece que o município que está com saneamento, o esgoto sanitário, que já tem o recurso garantido, 3 milhões já estão à conta e o restante já está garantido pelo PAC, coisa que Ariquemes, daquele tamanho, não tem. Né? Então, o Cacalândia está de parabéns por isso aí. Que é mais um trabalho que vai estar sendo começado e que é muito importante porque é saúde pública. O esgotamento sanitário é saúde, faz parte da saúde pública. E ajuda a prevenir doenças. No mais, muito obrigado e uma boa semana a todos. Eu vou passar a palavra ao prefeito eleito de 2013 para 2016. 2016 vota também, né, prefeito? Bem, senhoras e senhores, boa noite à nossa mesa, os vereadores aqui presentes, eleitos e não eleitos, também lá fora, os que estão eleitos, Oradir, para mim, e a todos os nossos companheiros de grupo, companheiros de campanha, que está aqui hoje, homenageando também a presença, honrando a presença a todos, até funcionários públicos, de modo geral, boa noite a todos. Bem, gente, com certeza nós arcamos com a responsabilidade de agradecer os votos que tivemos ao prefeito, também os vereadores, tenho certeza que é o melhor para a Cacalândia. Quanto à preocupação da Ana Maria, só pode estar tranquilo que nós sabemos respeitar as leis do Aumentinho e queremos cumprir o melhor possível a nossa administração, a nossa gestão, com todo respeito, e tenho certeza, tenho convicção disso, por isso, engrenando a nossa carreira política até atingirmos nosso objetivo. Né? Quero também agradecer a senhora que nos colocou à disposição, nosso secretário Adelino. Também colocaremos à disposição essa informação nossa e vamos dizer aquele ditado nosso, que nós unimos as bandeiras, como a nossa bandeira é de Cacalândia. Queremos o melhor para Cacalândia, aqueles que não foram eleitos, também, às vezes, vamos ajudar, orientando a governar o nosso município, com todo o produto rural que nós falamos, todo o nosso povo vai ajudar nessa administração. Essa administração que vai ser conjunta com o povo, para ser administrada para o povo. Não é aquela assombração que nós achamos que pode ser. Nós temos medo da verdade, fomos eleitos com a verdade, por isso vamos governar junto com o povo, do lado do povo, para esclarecer todas as dúvidas que tiverem. E eu quero agradecer pela oportunidade, pela primeira vez de estar aqui falando, e às vezes alguém pode entender mal. O que aconteceu na eleição já aconteceu. Né? Os funcionários públicos que às vezes têm interpretado mal esse grupo nosso, desculpe se nós ofendemos alguém, também os outros candidatos, tenho certeza que fizemos o melhor. Não foi intenção nossa e não é intenção de ninguém desse grupo de vir maltratar ninguém. Queremos o melhor, queremos que eles trabalhem, façam o que foi da responsabilidade de cada um, né? E de modo geral, vamos respeitar todos, que tenham uma boa administração, um seu bom serviço, bom desempenho dos seus serviços, e nós contamos com isso nessa administração. Não vamos perseguir ninguém, não é nossa praxe fazer isso, mas vamos contar com o apoio de todos. Tenho certeza que vocês vão se sair bem junto comigo. Eu também quero o melhor para vocês e quero o melhor para o nosso município. Muito obrigado a todos, mano. Eu suspendo a sessão por 15 minutos para análise do projeto 629.
Senhora secretária, vamos terminar a sessão? Bruno, o termo de votação aqui. Essa aqui, né? Já está analisado o projeto 629, solicito, senhora secretária, que faça a votação nominal do projeto 629. Câmara Municipal de Cacaulândia, Poder Legislativo. Boletim de apuração. Sessão ordinária, 22/10/2012. Projeto de lei 629/2012, do 9 de outubro de 2012. Autoria, Executivo Municipal. Disponha a abertura de crédito suplementar ao excesso de arrecadação ao orçamento vigente da outra providência. Base legal, maioria absoluta, discussão única, votação nominal. Vereadores, Liberal Falcão. Sim. Ismael Barbosa. Sim. Hélio César. Sim. José Antônio. Sim. Anderli Bissoli. Ana Maria Falador. Amélia Maria. Sim. E Ana Paula. Sim. Fica aprovado o projeto 629 por 8 votos favoráveis e nenhum voto. Nenhum contrário. Nunca está todo mundo, né? Explicação pessoal. Não havendo orador de explicação pessoal, passamos para o encerramento. Agradecemos a presença de todos, colocando o dever legislativo à disposição de todos. Solicito, senhora secretária,